Se você procura um bom emprego, sucesso, fama, ter uma boa saúde, resolver um problema na sua vida financeira, salvar o seu casamento, paz na família, sucesso no trabalho, é hora de se entregar para Deus todos os seus problemas. Deus tem uma bênção para você vencer quaisquer obstáculos na sua caminhada. Tenha disciplina, foque no alvo, tenha determinação e paciência. E o mais importante, coloque Deus no controle da sua vida. Deixe Deus no comando de tudo. Só assim os seus sonhos vão se realizar. Tenha fé, creia em Deus e confie nele. Assim sua vida vai ser outra, completamente cheia de paz, saúde, graça e vitória. Vem comigo. Saia dessa tristeza que te persegue. Vem comigo vencer o inimigo que atrapalha tua vida e receber tua bênção diariamente. Com o pastor Reginaldo Silva. Cada minuto que passamos sem Deus do nosso lado, ficamos cegos para a vida. Os minutos passam rápido. As horas voam. Os dias passam tão depressa. Às vezes, nem damos conta que o dia dá lugar para a noite. Logo chega o mês. E menos a gente espera. Estamos surpreendidos com o próximo ano. E a vida com Deus sendo deixado para trás. Adão e Eva. Deus criou duas espécies de ser humano na Terra: o homem e a mulher. O que aparecer depois disso é criação do diabo. Bendito seja você inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se e sinta a presença de Deus na sua vida. Amados, Deus está na frente. Não se preocupe, siga sem medo. Vem fazer parte do canal cristão mais amado do Brasil, abençoando a nação brasileira. Sua vitória está chegando. Vai chegar. Tenha fé. Hoje vamos ler e ouvir Lucas 8 e 9. Lucas 8, 1. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. 4. E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. 5. Um semeador saiu a semear a sua semente e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. 6. E outra caiu sobre pedra e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. 7. E outra caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. 8. E outra caiu em boa terra, e, nascida, produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? 10. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. 11. Esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus. 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que a ouvem. Depois vem o diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. 13. E os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. 14. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. 16. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. 17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. 18. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver até o que parece ter lhe será tirado. 19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele,
por causa da multidão. 20. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. 21. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. 22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos, e disse-lhes: passemos para um outro lado do lago. E partiram. 23. E, navegando eles, adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. 24. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. 25. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda, lhe obedecem? 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. 27. E, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. 28. E, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardava-no preso, com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. 31. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. 32. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. 33. E, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. 34. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, foram anunciá-lo na cidade e nos campos. 35. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem, de quem haviam saído os demônios, vestido, e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. 36. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. 37. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. 38. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: 39. Torna para tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. 40. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. 41. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. 42. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. 43. E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. 45. E disse Jesus: quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? 46. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. 49. Estando ele ainda falando,
chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes, ó mestre. 50. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e será salva. 51. E, entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. 52. E todos choravam, e a pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. 53. E riam-se dele, sabendo que estava morta. 54. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. 55. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. 56. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Lucas 9. 1. E, convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos. 3. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. 4. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. 5. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. 6. E, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, e fazendo curas por toda parte. 7. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido. 8. E outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. 9. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. 10. E, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. 11. E, sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. 12. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem, e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. 13. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. 14. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse, então, aos seus discípulos: fazei-os assentar, em ranchos de 50 em 50. 15. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. 16. E, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. 17. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram, do que lhes sobejou, 12 alcofas de pedaços. 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? 19. E, respondendo eles, disseram: João o Batista, outros, Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. 20. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E, respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. 21. E, admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso. 22. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos, e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. 24. Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. 25. Porque, que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. 26.
Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. 27. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns aqui não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. 29. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. 30. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. 31. Os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e, quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. 33. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias, não sabendo o que dizia. 34. E, dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e, entrando eles na nuvem, temeram. 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. 36. E, tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. 37. E aconteceu, no dia seguinte, que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. 38. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. 39. Eis que um espírito toma e de repente clama, e o despedaça até esplumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. 40. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. 41. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. 42. E, quando vinhas chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu um espírito imundo, e curou o menino, e o entregou a seu pai. 43. E todos pasmavam da majestade de Deus. E, maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos. 44. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. 45. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. 46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. 47. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si. 48. E disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque, aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. 49. E, respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, por que não te segue conosco? 50. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. 51. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. 52. Mandou mensageiros adiante de si, e, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. 53. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os, e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. 57. E aconteceu que, indo-lhes pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. 58. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos,
Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 59. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. 60. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus nos deu essa graça. O canal cristão mais amado do Brasil, com vídeos diariamente. O canal que está crescendo para a honra e graça do Senhor. A volta de Jesus está perto. Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo, vencer o inimigo. Saúde, graça, paz, vitória.